Oi, sejam bem-vindos a mais um Descomplica com a Ju. Hoje nós vamos falar de números opostos ou simétricos, que têm a mesma definição. São aqueles números que têm a mesma distância em relação à origem da reta numérica. Então, vou colocar um exemplo aqui usando a reta. Se eu pego do 0 e venho até o 3, eu andei 3 unidades para a direita. Se eu pego 0 e ando as mesmas 3 unidades, eu venho até o menos 3. Continuei andando 3 unidades. Então, o 3 tem a mesma distância que o menos 3. Menos 3 e 3. Então, a gente diz que esses números eles são opostos ou simétricos por estarem na mesma distância da reta numérica. Na prática, como é que vai ficar? Coloquei alguns exemplos aqui. Quem que vai ser o oposto do 2 positivo? O menos 2. São números iguais, mas um positivo e um negativo. Mesma linha de raciocínio. Quem vai ser o oposto do menos 5? O 5 positivo, que pode ser escrito assim, ou também pode colocar o sinalzinho de mais na frente. Quem vai ser o oposto de 1/3? Vai ser menos 1/3. O número igual, mais um negativo e um positivo. Se a gente for para os decimais, mesmo esquema. O oposto de 3,2 vai ser menos 3,2, certo? E se a gente for e levar isso aqui para a álgebra? Quem que seria o oposto de y? Y é um número que eu ainda não sei. Então, o oposto de y vai ser menos y. Quem que vai ser o oposto de x? Menos x. Quem que é o oposto de menos 2x? Mais 2x. O oposto de menos 3a vai ser o 3a positivo. Números iguais com sinais diferentes. O oposto de 4c vai ser o menos 4c. Por que a gente está falando de números opostos hoje? A gente vai estar falando de sistemas de equações do primeiro grau e o método que eu vou estar explicando hoje é o método da adição. Então, a gente precisa saber o que são números opostos. Quando eu junto esses dois números opostos, quando eu faço 2 menos 2, o resultado vai ser o quê? 0. Quando é menos 5 mais 5, o resultado também vai ser 0. Então, é como se eu anulasse esses números. Então, pegando esse raciocínio, a gente vai agora para o sistema de equações do primeiro grau, usando o método da adição, tá? São 3 métodos que a gente tem para poder resolver esses exercícios. Mas o que eu estou explicando hoje é o da adição. O que a gente vai procurar? Os números opostos. Porque quando eu tenho um sistema de equação, eu tenho 2 variáveis, né? E eu quero transformar isso numa equação de primeiro grau. Então, eu vou olhar, né? Eu costumo tampar aqui, ó. Quando eu olho o x, eu tenho x em cima e tenho x embaixo. Os dois são positivos, então eles não são opostos, eles são iguais nesse caso. Quando eu olhar o y, um y é positivo e o outro y é negativo, então eles são opostos. Então, por isso, da ideia dos opostos aqui. Essa equação que está na primeira linha, a gente vai chamar de primeira equação, porque ela apareceu primeiro. Essa equação da segunda linha, a gente vai chamar de segunda equação, porque ela apareceu depois. E qual que é a ideia dos opostos? Quando eu tenho aqui, ó, y menos y, isso aqui vai dar 0, porque a gente consegue eliminar. Quando eu tenho uma letra que dá 0, eu não preciso colocar ela. Pelo método da adição, a gente vai somar o que sobrou do sistema. Então, somando aqui o que sobrou do sistema, x mais x, eu tenho 2x. Aqui a gente viu que deu 0, não precisa colocar. Eu venho para a parte de cá. 10 mais 2, 12. Então, eu tenho 2x igual a 12, virou uma equação de primeiro grau. Aqui está multiplicando. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quem está desse lado e vai ficar é o 12. O 2 que estava multiplicando vem para cá dividindo, porque está multiplicando, o inverso da multiplicação, divisão. A gente faz a divisão agora. 12 dividido por 2, 6. Certo? Eu achei o valor do x, só que eu tenho um sistema de equações e eu preciso achar agora o valor do y. Eu posso substituir tanto na primeira como na segunda.
Aqui a gente vai substituir na primeira equação. É tudo positivo, fica mais fácil, tá? Então, eu vou substituir na primeira equação. Então, é como se a gente desse um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu vou copiar aqui que x mais y é igual a 10. Tudo bem até aqui? O que vai acontecer? A gente acabou de achar que o nosso x vale 6. Então, olha ele aqui, ó. Eu vou substituir. No lugar de x aqui, ó, eu vou colocar o 6, porque é o valor que eu acabei de achar. Então, o x vale 6. O restante da equação eu vou copiar, porque agora eu quero achar o y, certo? Esse 6, ele é positivo. Eu vou separar a letra de números, como a gente fazia na equação de primeiro grau. Quem está desse lado e continua é o 10. Quem vai vir para cá é o 6. Qual que é a operação inversa da adição? Porque esse 6 é positivo. Quando ele for para o segundo membro, ele vem negativo, certo? Então, eu vou fazer 10 menos 6, y vai ser igual a 4. Vamos colocar a solução da equação. O que é a solução? É a resposta. Sempre primeiro o valor de x, sempre depois o valor de y. Então, a nossa solução, qual que é o valor de x? 6. Ponto e vírgula. Qual que é o valor de y? 4. Nós dizemos que as raízes desse sistema é 6 e 4, tá? Então, quando o x vale 6 e quando o y vale 4. Retomando aqui, ó, só esse sistema para a gente fazer a prova real. O x é 6. Quanto que é 6 mais o y que vale 4? 6 mais 4, 10. Confere na primeira, tem que conferir na segunda também. No lugar do x, 6. 6 menos, no lugar do y, 4. 6 menos 4, 2. Tem que dar certo na primeira, tem que dar certo na segunda. Então, as raízes que fazem esse sistema ser verdadeiro, nesse exemplo aqui, é quando o x vale 6 e o y vale 4. Então, essa é a aula de hoje. É a aula de sistema de equações, método da adição, parte 1, tá? Vou colocar mais exercícios para vocês poderem estar pegando aí. Beijos e até a próxima aula.